Pai do Senhor, meus amados irmãos, Amém. Jesus abençoe a você, sua vida. Queridos, vamos ler dois textos. Abra a tua Bíblia. Primeiro lá em 2 Timóteo. Que o Espírito de Deus, nesta noite, tanto na minha vida como na sua, você possa ser fortalecido com essa palavra que vai ser ministrada. 2 Timóteo, no capítulo 2, a palavra do Senhor, irmãos, no versículo 1, ouça essa palavra para a tua vida e para a minha vida. Diz a palavra: tu, isso Paulo escrevendo a Timóteo. Aí Paulo escreve: tu, nesse caso Timóteo, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esse versículo. Fortifica-te na graça. Aí você vai voltar e vai lá para Efésios. Livro de Efésios. No capítulo 6, volta, Efésios, capítulo 6, o versículo 10, diz a palavra do Senhor, irmãos. Observa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Aonde, irmãos? No Senhor e na força do seu poder. Os dois versículos, eles estão falando a mesma coisa. Me manda e te manda estar fortalecido. E só tem um lugar para nós nos fortalecermos. É na presença do Senhor. Está escrito: fortifica-te, meu filho, na graça que há em Jesus. Graça é tudo aquilo que só Ele tem para dar. E Ele dá gratuitamente. Fortifica-te na graça que há em Jesus. O segundo texto: fortalecei-vos no Senhor. O que é que o Senhor, irmãos, então está nos dizendo? Você quer vencer no seu dia a dia, na sua vida? Só há um jeito de vencer. Primeiro, os fracos não vencem. Você já viu fraco vencer? Você já viu doente vencer? Os fracos não vencem. Os caídos não vencem. Os chorões não vencem. Os murmuradores, os que perderam o prazer da vida, não vencem. Porque fraco não vence. Mas vitória, vencer, só é possível quando você está forte. Por isso que a palavra me manda e te manda, irmão, ser forte. E para ser forte, só em Jesus. Só minha vida em Jesus. Agora você vai pular e você vem para o livro de Mateus e você vai abrir no capítulo 14. E
E eu quero, da parte do Senhor, salientar aqui no texto, no capítulo 14, a partir do versículo 24, algumas coisas para o meu e o teu fortalecimento. Não tem como eu vencer estando eu fraco. É impossível isso. Isso está forte. E a palavra diz, irmãos, Mateus 14, 24 ao 33. Fala assim a palavra. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Daí, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, ele teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Grande é o Senhor. Queridos, para vencer tem que estar forte, senão não vence nada. Esse texto, ele vai falar entre muitas coisas, de um momento difícil, de uma tormenta, de ventos fortes, que os discípulos estavam passando ali naquele barco. Deixa eu te dizer uma coisa de cara importante. Para você não cair na armadilha do diabo. Nenhuma dificuldade me deixa fraco. Você sabia disso? Seja ela quais forem, eu não fico fraco. Dificuldade alguma torna alguém fraco. Não deixa fraco. Para que não caiamos na astúcia maligna do soprozinho no ouvido. Estás passando por isso. Está vendo? Fulano faz isso, nem aquilo, tal. E isso queira te estimular, te motivar a ficar cabeça baixa e não se fortalecer, e não querer andar, e não querer caminhar. Dificuldade alguma deixa você ou eu fraco. Não deixa, irmãos. Absolutamente. Se dificuldades nos deixasse fraco, Jesus, que nos ama tanto, que Ele próprio deu sua vida por nós, logo Ele não deixaria nós passarmos por dificuldades, porque isso acabaria com nossa vida. Então, primeira coisa, você tem que entender que dificuldade alguma que passemos me deixa fraco. Segunda, irmãos, para eu ser forte, o estado do fortalecimento é pessoal. Louvado seja o nome de Jesus. Para eu ser forte, eu não dependo de ninguém. Eu não estou ligado a nada. Para eu ser forte, depende só de mim. É uma atitude pessoal. Para eu
estar forte, sou eu que escolho estar ou não. É minha atitude. Para que também não nos prendamos às questões que nos envolvem, que as pessoas que estejam do nosso lado, e aí, mais uma vez, astutamente, malignamente, que o diabo gosta de se aproveitar das coisas, porque meu filho, porque meu marido, porque minha mulher, porque fulano. Não, querido, para eu nada tira o teu fortalecimento. Tudo depende só de você, meu irmão. Para ser forte, não dependo. As pessoas não tiram de mim esta condição de fortalecimento. Tudo depende de mim. Para eu ser forte, depende da minha vida. Para eu ser forte. E terceiro, querido, fazendo aqui essas preliminares, ouça uma outra questão para que eu possa estar forte. Ninguém consegue ser forte se não for verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém consegue ser forte se não for verdadeiro. Por isso eu tenho que cuidar do meu interior, para que jamais no meu interior possa haver aquilo que não agrada ao Senhor. Eu preciso ser verdadeiro. O Senhor, Ele falando lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, lembra-te que nós lemos os dois textos e ambos nos falaram que para eu estar fortalecido, preciso estar aos pés de Jesus. E lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra diz, o Senhor, a começar do 12, o Senhor diz, olha, eu vou te ouvir e eu vou fazer se você me buscar e buscar de todo o teu coração. Então eu serei achado por você. Porque Deus, irmãos, para que de fato haja um fortalecimento na minha vida, Ele tem que encontrar, a partir do momento que só Ele faz isso, ninguém mais faz, Ele tem, quando me sondar, encontrar em mim verdade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, quando Ele diz lá em Jeremias, você me encontra, e encontrar o Senhor está fortalecido quando você me busca de todo o teu coração. E o que é buscar o Senhor de todo o coração? É não deixar nada na minha vida interior, para que o meu exterior não esteja bonito e o meu interior esteja feio, que Deus esteja dizendo, isso não me agrada na tua vida. Para ser forte, é necessário ser verdadeiro, porque ser verdadeiro é algo que mexe com Deus. Queridos, aí o texto começa a nos mostrar, e eu quero te dizer algumas coisas dentro do texto, coisas que me deixam fraco, e eu preciso ter cuidado na minha vida. Eu preciso olhar essas coisas na minha vida. O que é que me deixa fraco, irmãos? O que é que suga as forças, que retira de nós a capacidade de andar, de ser feliz, de olhar para frente e dizer, eu vou chegar lá. Primeira, irmãos, lembra-te primeiro das três coisas que te falei, que dificuldade nenhuma deixa você fraco. Segunda, para ser fortalecido é sua atitude, isso é pessoal. E terceiro, não há fortalecimento sem verdade na vida, sem um coração verdadeiro. Agora, quais são as coisas que me deixam fraco, irmãos? A primeira é quando eu estou sempre, constantemente observando, ligado, preso às minhas dificuldades. Quando eu só enxergo as dificuldades diante de mim, irmãos. Quando constantemente eu estou só olhando aquilo que estou passando de difícil, aquilo que estou enfrentando, pode ficar certo, isto te deixa fraco. Quando você só contempla o
e está ali preso a ele, não olhando como estás aí, mas tu vai sair em nome de Jesus. E olhar dessa forma é maravilhoso, mas olhando como está assustado, preso a eles, constantemente observando a eles te deixa fraco. Primeiro que te deixa fraco é isso: os teus problemas, as dificuldades, quando eu estou preso a elas. A palavra de Deus mostra que Pedro, ao andar por sobre as águas, ele ficou de repente assustado, e foi o motivo que o levou a cair. E cai, só cai quem está fraco. O forte não cai. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, irmãos, na minha caminhada, na minha vida, eu não posso deixar que nada abale a minha fé em Jesus. Nada pode tirar minha confiança de Jesus. Quando Pedro estava afundando e foi logo levantado pelo Senhor, Jesus lhe disse: homem de pequena fé, duvidaste, se abalasse, ficasse trêmulo. Eu não posso deixar nada tirar minha confiança, abalar minha confiança em Jesus. Eu tenho que estar sempre entendendo que Ele é o grande na minha vida. Diante de quaisquer dificuldades, no caso aqui os discípulos, em meio às ondas, a tempestade, não posso. Porque quando eu deixo a minha fé se abalar, a minha confiança em Deus se abalar, eu te pergunto, aonde você vai colocar a tua confiança então? Já que a tua confiança no Todo-Poderoso está abalada, então me diga quem você vai confiar. Você está perdido, irmãos. O que é que te deixa fraco? Quando você começa a ser duvidoso daquilo que Deus pode fazer na tua vida, das grandes bênçãos que Ele pode realizar, irmão, na tua vida. Eu não posso deixar nada abalar a minha fé, irmãos. De jeito nenhum, a minha confiança no Senhor. Eu tenho que estar, aconteça o que acontecer, irmãos, mesmo que haja maus, ouça, testemunhos, mas eu confio em Jesus. Não é na pessoa que está do meu lado, é em Jesus. Nada pode abalar a minha fé, porque existem muitas desculpas, irmãos. Desculpas, torno a dizer, são astutas ciladas malignas. Não, eu não vou não, ou não estou mais na igreja, ou estou meio fraco por causa de fulano. Você não pode fazer isso. Você tem que olhar para Jesus. Nada pode abalar a tua fé, irmãos. Se alguma coisa está abalando a tua fé, logo você vai ficar fraco. Outra coisa que acontece, irmãos, que nos deixa fraco, é o desânimo. Eu tenho que ter cuidado com o desânimo. Quando os discípulos estavam ali, atribulados, sofrendo, naquele momento ali, difícil, Jesus chegou para eles, porque Jesus sabe que em meio às lutas, em meio às conturbações que você vive, essas coisas tendem a te deixar desanimado, desanimada. Mas só que a palavra do Senhor para você, para que você não fique fraco, Ele diz, aqui, irmãos, escrito, versículo 27, Ele chega para os discípulos e diz: tenham bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja animado. Eu não posso, irmãos, estar em meio a qualquer dificuldade se eu ficar triste, sofrendo, jogado. O desânimo bate. E lhe digo uma coisa, irmãos. Eu estava inclusive fazendo até esse comentário recentemente.
Até os 30 anos, você ainda vive no mundo dos sonhos, perspectivas. Passou dos 30, eu vou usar esse termo, a ficha cai. Daí os sonhos já se foram. Você está encarando agora a realidade das coisas, como é de fato, como deixou de ser. Daí onde vem, irmãos, uma grande situação. Tenha cuidado com o seu psicológico, porque a maioria dos doentes, daqueles que sofrem, estão nos manicômios, são pessoas que estão na sua faixa etária, acima dos 30 anos, 40 em diante, porque estão emocionalmente abalados, conturbados, estão perturbados emocionalmente. Isto começa como, irmãos? Começa através da semente maligna do desânimo. Em meio às tribulações, o desânimo, ele quebra a pessoa, tira o vigor da pessoa. Para ficar fraco, tem que cuidar do desânimo, porque se o desânimo tiver na vida, você fica fraco mesmo. O psicológico se altera, porque os sonhos já foram embora, está na realidade. Está com quantos anos, Felipe? 17. Com 17 anos eu pensava que ia mudar o mundo. São sonhos, irmãos, perspectivas. Jesus te diz: se anime, mesmo em meio às tuas dificuldades. Torna a pessoa fraca se deixar o desânimo ficar na vida. E por fim, irmãos, acontece uma cena aqui interessante. Eu vou estar fraco, depende daquilo com que me envolvo. Isso é interessante. Se minha vida está envolvida só em coisas que me debilitam, os meus pensamentos só são pensamentos pessimistas, pensamentos que não edificam, eu estou envolvido sempre nessas coisas, logo eu perco a percepção de que Jesus está na minha vida. Então, cuidado com os teus envolvimentos. Envolvimento esses diversos. Torno a dizer, pessoas que você anda, quais são os pensamentos que permeiam sua mente. Cuidado com aquilo que você se envolve, irmãos. Quanto mais envolvido, entrelaçado, ligado eu estou a alguma coisa daquilo que não glorifica a Jesus, mais fraco eu fico. Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Olha o que o versículo diz. Versículo 26. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Então gritaram de medo. Conviviam com Jesus e sabiam do poder que só Jesus tem. Naquele momento, quando ele viu um homem andando por sobre as águas, eles estavam tão envolvidos na tarefa de salvar o barco e suas vidas, naquele momento difícil, o envolvimento era tamanho do desespero, da situação difícil. Talvez um gritando com o outro: vamos, paz, tira a água daqui, joga acolá, pega o remo aqui. O envolvimento era tanto que eles viram um homem andar sobre as águas e se assustaram. E eles viviam com Jesus. O que é para entender, irmãos? Se você está tranquilo, que aquele que está andando sobre as águas não pode ser outro, só pode ser um. E esse é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque Ele é poderoso, irmãos. Não há outro
esta condição de poder andar sobre as águas, mas por estarem tão envolvidos em coisas que não edificam, tão conturbados. Você tem um outro exemplo, irmãos, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, na cidade de Betânia. Jesus ali naquela casa. Maria sentou-se aos pés de Jesus e queria ouvi-lo. Marta, porém, envolvida com muitas tarefas e coisas da casa, nem percebeu a importância do que é ter Jesus na sua vida. E estava na casa dela. Daí de repente, o que acontece isso? Quando eu estou fraco eu xingo, quando eu estou fraco eu grito, quando eu estou fraco eu esperneio, quando eu estou fraco eu quero resolver as coisas no braço, quando eu estou fraco eu quero fazer do meu jeito, mas quando eu estou forte, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou forte eu confio na providência divina. Quando eu estou forte eu vou para o meu quarto e vou orar para aquele que tudo pode. Aí Marta, que estava naquele momento fraca, foi e gritou com Jesus. E disse: Jesus, tu não te dá o caso de que eu fique só aqui servindo e minha irmã fica aí aos teus pés? Gritou, irmão, com Jesus. Coisa linda. Aí Jesus, irmãos, que aí eu gosto do Senhor, porque quando eu estou errado ele coloca o dedo na minha ferida e ainda roda o dedo, porque se não doer não cura. Aí Jesus disse: Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, envolvida, mas uma só é necessária e tua irmã escolheu e ninguém pode tirar dela o que ela escolheu. Aí Jesus está dizendo: uma só é necessária, você se envolver com as coisas que vêm do alto. Então, irmãos, quando eu estou envolvido com as coisas das minhas tribulações, das minhas questões, eu vou perder essa percepção do Senhor. E aí eu quero terminar, irmãos, te dizendo algumas coisas importantes sobre o fortalecimento, coisas que me deixam fortes. Em primeiro lugar, irmãos, ouça isso: eu não tenho como ser forte, eu vou ser fortalecido quando eu renuncio. Se não renunciar, para a gente não estar falando o contrário, falar de forma positiva aqui, renunciar é você ser fortalecido, é estar forte. Se não houver renúncia, não tem fortalecimento. Tem que renunciar, irmão. Renunciar às coisas que não agradam o Senhor, às coisas que não prestam, irmãos. Eu sou forte, irmãos, quando sempre eu tenho na minha mente, pulando segundo, quando eu entendo constantemente que Jesus, Ele está na minha vida. A palavra de Deus é clara quando diz aqui que quando eles estavam atribulados, Jesus chegou perto deles. Você tem que entender, isso te deixa forte, me deixa forte, que eu não estou sozinho, irmãos. Em meio às lutas, em meio às questões, eu não estou sozinho, irmãos. E isso é maravilhoso, porque o forte, ele está do meu lado, irmãos. O maior está do meu lado. Jesus chegou ali, não os deixou sozinhos. Isso acontece comigo e com você. Em meio a qualquer tempestade, eu tenho que estar sempre na minha mente: eu estou com o Todo-Poderoso na minha vida, irmãos. E isso me deixa completamente forte. Outra coisa, irmãos, que me deixa muito forte, você está lendo sua Bíblia, não leu a Bíblia, irmão, crente fraco, não tem como ser forte se não ler Bíblia. Ou que o Senhor, irmãos, diz aqui: eu vou ser forte quando eu estou ouvindo Jesus. O texto está aqui, queridos, o versículo 27. Jesus, porém, imediatamente,
Eu não posso deixar, irmãos, a coisa para amanhã. Leitura bíblica. Imediatamente lhe disse: tenha bom ânimo, não temais. Como, irmãos, eu vou, no meio das minhas tempestades, eu abro a Bíblia, aí começo a folheá-la, e começo a ouvir Jesus falando comigo. Olha o que ele diz: eu tenho que dar ouvidos ao Senhor. Veja as palavras dele, irmão. Enquanto todo mundo diz não tem jeito, nada dá certo, está difícil, Jesus diz: não, se anime. É a palavra dele. Jesus, a palavra está dizendo: e Jesus lhe disse. Eu tenho que ouvir. Eu não tenho que ouvir nem A, nem B, nem C. Eu tenho que ouvir o que Jesus tem para a minha vida. Isso, ouvir, irmãos, é ler a palavra, a Bíblia, irmãos. Não tem como ser um crente forte, irmãos, se eu só pego minha Bíblia em cultos e a deixo em minha casa, e ela fica ali, irmãos, e não a leio, e não estou nem aí para ela, irmãos. Não tem como, irmãos. Porque quando eu estou ouvindo o Senhor, as palavras dele, como mesmo ela própria se denomina, é espada aguda, que penetra até o mais profundo da alma, de dois gumes. Se você não lê Bíblia, você é um crente fracassado. Fracassado, irmãos. E para nós fortalecermos esta afirmativa, Jesus, falando para Josué, lhe disse: filho meu, medita na minha palavra de dia e de noite. Só então farás prosperar o teu caminho. É lendo a palavra que eu tiro coisas da minha vida que não agradam o Senhor, e acrescento coisas à minha vida que agradam o Senhor, irmãos. O salmista disse no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Como é que eu guardo a palavra, irmãos? Lendo a palavra. E mais, a palavra, irmãos, do Senhor, quando a leio, o Espírito, porque a letra, ela é morta, ela não serve de nada, a letra. Por isso não adianta você abrir a Bíblia e deixar lá no Salmo 23 em cima da estante. Isso é inútil, porque a letra é morta. No entanto, o Espírito de Deus, ao ler a palavra, ele vivifica a palavra dentro de você. Ele vai lá tocar no profundo. Para estar fortalecido, irmãos, é necessário ler a palavra do Senhor Jesus, queridos. E a palavra diz aqui, irmãos, que em todo momento eu não posso tirar meus olhos de Jesus. Jesus chegou naquele momento, naquele barco, e disse aos discípulos: não vos assusteis, porque sou eu. E depois que ficou sabendo os discípulos que era Jesus, aí o negócio foi bom, irmãos. É Jesus. Logo vamos olhar para ele, olhar para o Mestre. Eu não posso, irmãos, perder o olhar dele. Quando eu olho constantemente para ele, elevando-o acima de qualquer contexto da minha vida, ele está acima de qualquer contexto da minha vida. Eu faço coisas que humanamente é impossível que eu faça. Eu vou aonde eu não poderia nunca ir. Quando eu coloco ele e olho para ele, estando ele acima de todas as questões na minha vida, eu faço coisas que jamais eu poderia fazer se não estivesse olhando para ele. O exemplo disso está aí. Quando Pedro viu que era Jesus e olhando para ele, a situação já estava difícil, irmãos. Dentro daquele barco,
Porque mesmo Jesus ali, mas o negócio não resolveu não. Porque Jesus só resolve no tempo, irmãos. Por enquanto vai se fortalecendo na presença do Senhor. Ele só resolve no tempo certo. Mas quando eu estou olhando para ele, a situação no barco estava um caos. O vento soprando, a água batendo, a tempestade, irmãos. Mas quando eu olho para Jesus, vai acontecer o que Pedro fez. Eu faço coisas que humanamente não se faz. Aí Pedro disse para Jesus, já está ruim dentro do barco. Aí Pedro disse, deixa eu ir andando sobre as águas. Percebe que é ser forte? Você supera coisas que você jamais pensaria que pudesse superar. Você passa por coisas que você jamais pensaria que pudesse passar. É por isso que a palavra de Deus traz duas palavras para a tua vida, irmãos, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a segunda palavra é, porque em Jesus, por aquele que nos ama, somos mais do que vencedores, irmãos. Quando eu olho para Jesus, até se o negócio aqui está ruim, irmãos, eu enfrento até o pior, irmãos. Porque eu estou olhando para ele. Aí Pedro diz, Senhor, deixa eu descer do barco, deixa eu ir andando contigo. Experiência nova. Vamos embora, Jesus. Aí Jesus, irmãos, que quer te ver vencendo, ultrapassando limites, vencendo dificuldades, porque ele quer te ver forte, e torna a dizer, para vencer tem que estar forte. Aí Jesus disse para Pedro, venha, você não está confiando em mim? Os que confiam em mim, como diz a palavra, com Jesus, com o Senhor, destruiremos exércitos, entraremos pelo meio de um esquadrão e seremos vencedores. Com Jesus, 1000 caem ao lado, 10.000 à direita, e nós não seremos atingidos. Com Jesus, aí Jesus vem. Quer ultrapassar limites, irmãos? Olha para Jesus. E por fim, queridos e amados irmãos, é por isso que eu de vez em quando digo isso a Aslan, e digo para alguns outros irmãos, como novo convertido, sua caminhada como novo convertido começou agora. Tem muitas coisas que ainda vão acontecer na sua vida. O que fortalece a vida também são as experiências que você tem com Jesus. Veja o que o texto diz. Depois que Jesus entrou no barco, momento de resolver tudo. O vento fica calmo, cessou. O versículo 33 diz, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, olha irmãos a expressão, perceba a expressão, és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, esses homens, eles foram protagonistas de cura, pela autoridade de Jesus lhe deram, irmão. Eles viram Jesus curando, fazendo milagres. Como é que agora eles dizem, és verdadeiramente Filho de Deus? Porque quanto mais, irmãos, eu ando no caminho do Senhor, mas eu vou galgando experiências que me faz cada vez mais contemplar o quanto Ele é grande, é o Senhor de tudo. E isto, ouça, isto me faz eu nunca deixar o caminho dele. Aconteça o que acontecer, eu não deixo, irmãos. Por isso é importante você ter experiências com Deus na sua vida. Ser forte, andar e ter experiências com o Senhor na tua vida. Então a palavra de Deus é tua vida, irmãos. Seja um crente fortalecido, porque crente fraco não vence nada. Crente fraco é complicado, irmãos. Não vence nada, mas crente forte, ele vence todas as coisas. Vamos ficar em pé.
Por exemplo, você veio hoje para o culto, você está se fortalecendo. O Senhor, que a gente ensina aqui na igreja, onde começa a tua vida cristã? Dentro da tua casa. Começa lá. Vai orar ao Senhor. Está difícil? Tu não tens um quarto? Tem não, pastor, não tem quarto lá em casa, não tem porta não. Vai para o banheiro, irmão. Vai para a sala. Vai lá para qualquer lugar. Mas conversa com o teu Deus. Tu está se fortalecendo na presença do Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, sou grato por tudo que tu és. Pela tua palavra, Senhor, que ademoesta, que motiva, porque de fato ser fraco é exatamente não consigo vencer, porque sou fraco. Mas ensina-nos, ou ensina a tua igreja a se fortalecer em ti, Jesus. A renunciar o que precisa ser renunciado, a estar observando as coisas que foram ditas para poder ser forte, porque os fortes vencem. Davi, quando chegou naquele momento da batalha, estando todos os israelitas amedrontados mediante o gigante Golias, e ele, ao olhar para o gigante, aleluia, ele logo diz: quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi olhava para o alto, para cima, porque não tem como ser forte se não for verdadeiro. A verdade, ela mexe. Não tem como ser forte, Senhor, se não for assim. E Davi estava ali sendo verdadeiro, porque vivia uma vida na tua presença. Abençoe a tua igreja. Abençoa, Senhor, o evento de amanhã. Essas crianças que estão vindo, que elas possam ser impactadas e sair marcadas daqui pelo teu Espírito, Senhor, de forma que elas sejam então, Senhor, pivôs, Senhor, fundamentos para atrair sua família, para atraí-los para a tua casa, Senhor. E aqui ouvir tua palavra. Abençoe toda a organização, jovens, a igreja que está envolvida, para a glória do teu nome. Que seja uma festa abençoada para a glória do teu nome, Senhor. Para que tua igreja, o lugar santo, seja cada vez mais visto. E as pessoas digam: eu quero ir para ali, para ouvir a palavra de Deus. Abençoe tua igreja, teus servos que vieram esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A bênção apostólica. Em seguida vamos sentar rapidinho para a gente só pegar algumas diretrizes do que vai acontecer amanhã, né? Para a gente fazer pegar alguma orientação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, Ele na sua eterna glória te leve em paz para a tua casa. Lembra-te que tu não estás sozinho. O Senhor é contigo por onde quer que andares. A tua vida é sustentada pelas mãos do Todo-Poderoso. Nessas questões que tu estás vivendo, fica tranquilo, porque o Senhor tem promessas para a tua vida. Ele é aquele que no tempo, que é o tempo, não é o tempo Cronos, mas é o tempo Kairos, que é o tempo dele. Ele certamente, pelo poder que está nas mãos dele, ele fará na tua vida. Por isso, enquanto não chega, descansa o teu coração no Senhor, que Ele te leve em paz, tu sejas dentro da tua casa um baluarte, um candeeiro aceso, para que o Espírito de Deus use tua vida para impactar a tua família. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, te leve em paz, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos, e dê a paz ao seu irmão. Jesus lhe abençoe, querido.